Paróquia das Eiras, no salão, com as pessoas que cá estão, com o Secretariado Diocesano da Família, com a doutora Délia Gomes, assistente social, que nos irá apresentar um tema querido, um tema necessário e urgente no cuidado que devemos ter com os demais. O lema será a urgência de uma pastoral da fragilidade e do cuidado. Dessa forma, agradecemos a disponibilidade de cá estar nesta tarde, a esta hora, e que aqueles que nos acompanham possam também sentir a urgência deste tema e também procurar envolver-se o mais possível na sociedade, no mundo. Peço aqui à Sandra que partilhe um pouco a sua apresentação, no sentido de dar a conhecer quem é a doutora Délia. Então, bem-vinda, Délia Gomes. A doutora Délia é licenciada em Ciências Religiosas pela Universidade Católica de Lisboa. É licenciada em Serviço Social, também por Lisboa, e tem uma pós-graduação em Intervenção Sistémica e Terapia Familiar pela Universidade da Madeira. É assistente social na Casa de Saúde Câmara Pestana há 27 anos. Para além disto, é poetisa e escritora. Editou recentemente, em outubro de 2020, um romance intitulado O Lago das Sereias. Vamos dar início então, Délia. Obrigada pela tua presença. Boa tarde. Estão a ouvir? Mas se calhar não. Vou tirar a máscara. Ora, muito boa noite. Obrigada por me terem convidado, lançado este desafio. Agradeço ao Secretariado Diocesano da Família, aqui em nome da minha colega Sandra Villa-Lobos, que me colocou este repto para vir cá. Obviamente não sei se vou dizer aquilo que queriam ouvir. O tema, o título é realmente de uma densidade e profundidade. Aliás, eu acho que nunca fiz nenhuma intervenção que não seja no âmbito da minha atividade profissional como assistente social. Nesta área, não me lembro de ter feito, mas vou dar o meu melhor, ou pelo menos enquanto fui refletindo sobre estas coisas, fui escrevendo aquilo que achei que eu também gostaria de ouvir. Vamos lá ver, vou ter que pôr os óculos, que isto aos 58 anos só se vê bem com o coração, já se vê muito mal com os olhos. Pronto, como já disse, agradeço. Estive a ver o programa desta semana, no ciclo destes debates, e vi que todos os dias falou um sacerdote. Ora, eu sou mulher, sou leiga, não vou falar como um padre, não esperem isso que não vou fazer, porque também não sei, mas vou tentar, de uma forma resumida, espero não ser maçadora, dizer algo sobre este tema. Depois pediram para falar sobre a urgência de uma pastoral da fragilidade e do cuidado. Estas palavras são densas e grandes e cada uma daria uma tese. Mas descansem que eu vou falar pouco, penso com uns 30 minutos, porque isto ao fim de uma semana, numa sexta-feira à tarde, as palavras de certeza depois sobram e realmente quando falamos muito as outras pessoas já desligam e ficamos nós a falar sozinhos. Os conceitos do título desta conferência podiam abarcar muitas realidades, onde a fragilidade pressupõe uma multiplicidade de cuidados, mas vou centrar a minha reflexão sobretudo na faixa etária dos idosos, das pessoas mais velhas. Eu não vou dizer novidades, a roda já foi inventada há muito tempo e mudou o mundo, mas vou apenas tecer algumas considerações que nos permitam refletir sobre, todos juntos, sobre esta questão do cuidado, da pastoral, da fragilidade
e também para pensarmos como é que todos juntos e na qualidade de cristãos poderemos também ter este efeito da invenção da roda e podemos contribuir para a mudança do mundo. Estamos fartos de ouvir dizer que vivemos numa sociedade envelhecida, há poucas crianças, há muitos idosos. Ainda hoje li uma notícia, portanto, no Diário de Notícias Online, que dizia que o número de nascimentos na Madeira em janeiro e fevereiro de 2021 é o mais baixo desde que há registros. É um facto que há um decréscimo acentuado da natalidade e com os censos de 2021 poderemos ter outros indicadores. Temos aqui pelo meio o fator pandemia, que de certeza também alterou imenso esta questão da população, mas não acredito que seja muita a mudança, apesar de ter falecido muitas pessoas idosas. Portanto, há uma projeção do INE, isto antes da pandemia, que dizia, ou que diz que em 2080, ou seja, daqui a 59 anos, não sei quem cá estará, mas tudo bem, os pequeninos, os mais novos, portanto, a Madeira será a região mais envelhecida do país. Haverá 429 idosos por cada 100 jovens. Portanto, famílias madeirenses, crianças precisam-se, crianças felizes em famílias felizes. Ora, vamos lá ver este título, como é tão denso, tem aqui várias palavras que importa explorar. O que é a pastoral? A pastoral, partindo do pressuposto que estarei a falar para pessoas com prática cristã e católica, todos sabemos que a pastoral é a ação organizada da Igreja, através da qual esta realiza a sua missão. E uma missão com a particularidade muito específica que há de continuar a ação de Cristo. Não é uma ação qualquer. Com tudo o que isso implica de encarnação das atitudes do próprio Cristo em relação aos outros. E que atitudes são essas? A atenção, a preferência pelos mais pobres, a misericórdia, o amor entranhável, o sentido de serviço, a gratuidade, a proximidade, tudo palavras que nos permitem visualizar as atitudes de Jesus face ao outro nas suas vivências que conhecemos do Evangelho. A pastoral, então, ou pode ser definida como uma ação carregada das ações de Cristo que nós, enquanto cristãos católicos, continuamos. E recorrendo à ideia do Concílio Vaticano II, que faz uma semelhança entre a Igreja e a família, portanto, diz que a família é a pequena igreja doméstica. A família é o santuário da Igreja em casa. É o tempo de comunhão e de partilha, o lugar de encontro com o amor. E é precisamente neste espaço de família que a fragilidade emerge. É a fragilidade do outro, e o outro somos todos nós, cada um de nós. E a fragilidade, fui ao dicionário ver, é uma característica daquilo que é frágil, isso é fácil de perceber, que não possui resistência, que se quebra e que nos faz pensar na vulnerabilidade, sobretudo em termos de saúde, de perda de competências, seja das pessoas doentes, dos mais velhos, de todos aqueles que poderão estar em situação de sofrimento. Isto é uma fragilidade que implica cuidados, uma atenção especial, uma ação pastoral que se transforma em abraço divino concreto à fragilidade humana, daquela pessoa concreta, com a sua história e o seu percurso de vida. E este abraço divino é dado por aquele que cuida àquele que é cuidado. E o que é que são cuidados? Ouvimos a prestação de cuidados, aquela pessoa cuidada, há um cuidador. Os cuidados remetem-nos para o verbo cuidar, como a ação de tratar algo e alguém. Quando cuidamos, estamos a realizar, digamos, uma ação, tomar conta de alguém. Mas cuidar é mais do que um ato, é mais do que a execução da rotina do próprio cuidado. Porque cuidar é, sobretudo, uma atitude que abrange mais que um momento de atenção e de zelo, mais do que a capacidade técnica de cuidar. Ou seja, eu posso cuidar a dar um banho a uma pessoa, a dar-lhe um comprimido, a dar-lhe a alimentação, mas se não tiver esta atitude interior de servir aquela pessoa, não sei se estarei a cuidar, estarei a ser executora de um cuidado, sem alma, se calhar. Cuidar é uma atitude, é a forma como nos entregamos, enquanto cuidadores, àquilo que fazemos, como estamos presentes na vida daquela pessoa que precisa de ser cuidada.
e envolve sobretudo a dimensão da relação, porque nós cuidamos quando cuidamos de objetos, desculpe, de pessoas, não de objetos. E a relação é o que nos humaniza também como pessoas e nos dá a identidade, é essa ligação entre o cuidador e o cuidado. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, que se celebra sempre no dia 11 de fevereiro, a mensagem deste ano centra-se precisamente nesta ideia, a relação de confiança na base do cuidado. E o Papa escreve que as curas realizadas por Jesus nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro, de uma relação interpessoal. Quando estudei Serviço Social, quase há 30 anos, tive um professor de ontologia, se calhar também tiveste, Sandra, o professor Luís Moita, que disse numa aula uma frase que eu nunca mais esqueci. A relação humana é o que de mais frágil existe e, contudo, é o que nos faz existir. Ou seja, todos dependemos da relação humana. Frágil, mas estruturante da nossa vida. Não há humanidade e humanização sem relação. O cuidador e a pessoa cuidada quase que vivem um pacto, uma aliança, passam a depender um do outro. A fragilidade de um depende do cuidado e da humanização do outro. E isto faz-me lembrar o diálogo entre a raposa e o príncipezinho de Antoine de Saint-Exupéry, que toda a gente conhece, ou se não conhece, deverá ler, em que a raposa, o príncipe pergunta à raposa: o que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Perguntou o príncipezinho. Exatamente, disse a raposa. Tu não és nada para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passa-te os olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. Eu serei para ti única no mundo. Eu acho que este pequeno texto, já todos leram, ouviram, como digo, e que parece uma história para crianças, é uma história para gente crescida, que nos faz pensar por trás das palavras, na essência das coisas, naquilo que realmente é importante. A importância do outro enquanto pessoa e a importância da relação que gera laços, que gera sentido de pertença e identidade, numa dinâmica de alteridade. Eu sei que sou eu porque não sou tu. E se eu sou eu porque não sou tu, então eu sou único e sou diferente. E tu és único e és diferente. Isto para dizer que a família, no fundo, é esta estrutura de alteridade em que todos somos diferentes, todos nos completamos, todos cuidamos e precisamos de ser cuidados. Mas como eu disse que ia centrar um pouco esta reflexão na questão dos idosos, que se calhar são as pessoas às vezes mais vulneráveis, que poderão ter menos respostas, e sabemos que os idosos hoje serão os idosos de ontem, não sei. Há toda uma evolução social, tecnológica, que terá mudado o conceito de velho, de ser idoso, apesar que o principal e o fundamental mantém-se inalterável, são pessoas. Os idosos de hoje são tão pessoas como os idosos de ontem, com tudo o que isso implica de dignidade humana. A Organização Mundial de Saúde define que o idoso é todo o indivíduo com 60 anos ou mais. Ora, eu daqui a 2 anos já estou nesta faixa, não me sinto idosa, mas pronto. E depois cada país vai adaptando o limite da idade segundo a evolução, portanto, as condições sociais e económicas do seu próprio país. Nós, há uns anos, quando chegávamos aos 65 anos, íamos para a reforma e éramos velhos. Entretanto, lá descobriram que há uma longevidade, uma maior esperança de vida, sobretudo mais para as mulheres, os homens, que desculpem, mas vivem menos, a longevidade é muito maior nas mulheres, e então o Estado aqui, para poupar uns trocos, disse: então se é assim, vamos pedir a reforma mais tarde. Como sabe, este ano aos 66 anos e 6 meses, para o ano será aos 67 aos 66 e 7 meses, isto se não houver alteração no quadro, digamos, demográfico, que esta pandemia, no fundo, vai alterar, porque sabemos que as pessoas que morreram, a maioria, eram pessoas idosas e com doenças associadas, e, portanto, houve aqui, digamos, uma diminuição da população.
E o que significará envelhecer? Ora, nós quando nascemos já estamos a envelhecer, não é? Sempre temos mais um dia, estamos a caminhar para o envelhecimento. E o envelhecimento é algo dinâmico e que tem subjacente também a evolução do conhecimento. Antigamente morria-se muito mais novo, mas uma pessoa pai de 60 anos já achávamos que era um velho. Agora uma pessoa com 60 anos achamos que ainda é uma pessoa que tem muito para dar. Sim, passando aqui à frente, o envelhecimento todos nós sabemos que tem as suas perdas, vê-se menos, ouve-se menos, sente-se dificuldade em andar, mas também acho que antes havia aqui uma tendência de vermos os idosos todos iguais. Ora, era idoso, metíamos todos na mesma prateleira, mas não, os idosos são todos diferentes, porque poderão ter as mesmas necessidades, mas têm reações diferentes, experiências diferentes, não são um grupo homogéneo. E, se calhar aqui estamos a falar para pessoas católicas, cristãs, da importância de uma pastoral adequada às pessoas. Uma pastoral de saúde personalizada, que responda às necessidades e anseios daquela pessoa. Isso para uns é rezar o texto, para outros, se calhar, será outra coisa qualquer, ter uma conversa com alguém que seja apaziguadora ou ler um poema que lhes dê bem-estar. Portanto, não podemos fazer uma pastoral de rebanho, e aqui já estou a meter a foice em seara alheia, porque estou mesmo a pensar assim em termos macroeclesial, no sentido de que não se pode dar uma resposta igual a necessidades diferentes. Não há um envelhecimento igual. Existem experiências diferentes de velhice. Pelo simples facto também de não haver vidas iguais, nem seres humanos iguais. E aqui nós acreditamos que, à luz da criação, somos todos seres originais, com a particularidade de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nos confere esta nobreza de uma dignidade humana irrefutável e original. Acreditamos que Deus não repete as suas obras. Ele não nos fez em série, mas fez-nos seres únicos. E coloca a questão, nasceremos nós para envelhecer e morrer? Há uma crónica do Clemente Mendonça, eu chamo a padre, mas desculpem, eu não vou lhe dar o tipo de hierarquia que ele tem agora, porque também a minha relação com ele é de leitora dos seus escritos, mas sim, é uma pessoa que eu aprecio naquilo que escreve, e logo no início da pandemia, o padre Clemente Mendonça publica uma crónica no Expresso, como faz muitas vezes, que intitula Honra os teus velhos, em que ele diz que não se envelhece para morrer. E neste texto ele evoca o livro dos Gênesis, onde é descrita a caminhada do patriarca Abraão, e onde diz: Abraão expirou, velho e saciado de dias. Esta palavrinha saciado dá-nos a ideia da plenitude da realização. Clemente Mendonça diz que envelhecemos para nos saciarmos de vida, e desse modo sentir que, mesmo escasso ou vacilante, a vida é um milagre mais espantoso, mais indescritível e pródigo, que nos tocou em sorte. Envelhecer não é então caminhar para a morte, mas para a nossa realização plena como pessoas. Pessoas diferentes, com necessidades diferentes, que implicam diferentes cuidados. E nesse texto, nessa crónica, Clemente Mendonça cita o sociólogo Max Weber, que tem uma frase de há 100 anos já, portanto este Max Weber é de 1800 e tal, há 100 anos escrevia: os homens já não morrem saciados de vida, mas simplesmente cansados. Ora, vivemos numa sociedade do imediato, onde se compra tudo feito, onde não há lugar para esperas nem demoras, onde já ninguém se espanta com nada, onde os idosos surgem como um peso, porque andam devagar e lentos, porque já não produzem e não rendem. Mas que o digam grande parte das famílias, e vocês terão essa experiência, que os avós ainda levam os netos à escola, ainda vão buscá-los, que os levam a passear, que lhes proporcionam todo o tempo da sua vida ao seu ritmo, numa dinâmica de relação que preenche e sem pressas. E quando os avós partem, os netos sabem exprimir muito bem a falta que lhe fazem, o que aprenderam com eles. Eu vou ler aqui 2 testemunhos de 2 netos, de avós diferentes. Estes testemunhos não foram encomendados para este momento, portanto, foram retirados das páginas destes 2 jovens do Facebook, portanto, são testemunhos que estavam públicos, são espontâneos e são realmente sentidos. E o primeiro testemunho é de uma jovem de 17 anos,
quando perdeu a avó, dizia: hoje morreu a mulher mais fantástica que já houve na terra. Deus a tenha no céu. Amei-a e continuarei sempre a amá-la para o resto da minha vida. A minha avó foi como uma mãe para mim. Andava comigo para todo o lado e eu com ela. Cuidava de mim e mais tarde cuidava eu dela. Tinha mesmo uma paciência do tamanho do universo para viver com meu avô aqueles anos todos. E nunca vi um amor ainda com uma chama tão acesa depois de tantos anos. Ela por ele e ele por ela. A minha avó adorava flores, bordar e qualquer outro tipo de trabalhos manuais. Também me passou o vício e ajudar os outros. Foi voluntária na cadeia durante 30 anos e casada durante 56. Cristã devota, ensinou tudo o que pode à família e foi o nosso pilar. Ela vai fazer muita falta a todos nós. Nunca pensei que te perdesse tão cedo e tão depressa. Espero que estejas mesmo naquele jardim que dizias que ias ter no céu para cuidar. Estás no amor de Deus agora. Eu amo-te, avó. O segundo testemunho é de um jovem mais velho, de 20 e tal anos, que também perdeu a avó e que diz: minha querida avó, neste momento são parcas as palavras perante tamanho sentimento avassalador por já não estar cá fisicamente a matriarca da família. Não obstante, não se sinto como uma perda. Aliás, sinto-a talvez estranhamente mais viva do que nunca em mim. Obrigado, avó, por me ter ensinado o verdadeiro sentido do amor ao próximo, possuidora de um altruísmo inigualável. A minha avó é a melhor pessoa do mundo, mais generosa, um ser humano exímio, transbordando de amor e serenidade. Aposto que neste momento está de braço dado ou de gancho dado, como era costume quando passeávamos com um dos seus santos preferidos, ou mesmo com Deus, a olhar para nós e a mandar-nos rezar. Até um dia, minha querida. Isto são 2 testemunhos reais, não são inventados, que foram escritos em momento de dor, de perda, e que nos fazem pensar o quanto temos de aprender com os nossos idosos. E tanto num texto como no outro há um conjunto de valores cristãos de família transmitidos a estes netos, o sentido de presença e de pertença, a vivência do amor, a fidelidade no casamento, o amor ao próximo, a generosidade, o fazer o que se gosta e que nos dá prazer, o altruísmo, a fé. E é tão deliciosa esta ideia de imaginarmos o céu como um grande jardim onde podemos passear de braço dado ou de gancho, como se diz aqui na Madeira, com Deus. Com este Deus, o cuidador das nossas fragilidades. Infelizmente, as políticas sociais, pelo menos no nosso país, não estão feitas para podermos todos ficar em casa a cuidar dos nossos idosos. E o ideal é que ficassem eles em casa, no seu habitat, no seu conforto, rodeados das pessoas que lhes são importantes e queridas. A maioria das famílias muitas vezes tem de recorrer a lares ou outras instituições, mas não se culpabilizem por isso. Sabemos que é difícil trabalhar e prestar cuidados diários e permanentes, sobretudo aos idosos dependentes e acamados. E as políticas da família a este nível deveriam ser revistas e se calhar ficaria muito mais barato ao Estado apoiar economicamente a família para cuidar do seu idoso do que construir lares e grandes instituições. O cuidador que presta cuidados e que muitas vezes tem de deixar a sua casa tem também de estar, ou melhor, tem que estar compensado economicamente. Sabemos que agora há o estatuto do cuidador, mas é um bocado, digamos, difícil porque são necessários aqueles papéis todos que a Segurança Social sabe sempre pedir. Eu não devia estar a falar isto aqui, mas falo. E quando eu atendo famílias, porque atendo muitas famílias, eu trabalho numa instituição que não é um lar, é uma instituição psiquiátrica, tratamento de pessoas com doença mental, e quando há utentes que são internadas, mas que ficam compensadas, e o próximo depois não podem ir para casa, e a ideia é ir para um lar, eu atendo as famílias e digo-lhes: olha, arranje estes papéis todos, que são às centenas, e depois não se esqueça que falta sempre um papel, e arranja a cunha também, porque a cunha que vai dar jeito, nem são os papéis. Ou seja, nós vivemos numa sociedade, digamos, estratificada em termos de entrada nos lares desta maneira. Pronto, e quando chegamos ao momento do idoso ir para o lar, questionamos como é que estes idosos que viveram a vida toda na sua casa, no seu espaço, são integrados em
grandes instituições, onde antes era assim, se calhar, era tudo arrumadinho ali nas cadeirinhas, com uma mantinha nos joelhos, os homens jogavam às cartas, as senhoras faziam crochê, ou então ponham-nos desenhinhos do rato Mickey para pintar, ou da Cinderela à procura do seu príncipe encantado, e achavam que isto era dar respostas às necessidades dos idosos. Também pode passar por aí, mas não é só isso. Os idosos têm sabedoria acumulada, potencialidades que podem ser partilhadas até de forma intergeracional, passar as suas vivências aos mais novos, serem escolas de vida. No fundo, a família é uma escola. E a idade da reforma, que normalmente marca este ciclo de vida, não é um fim, mas um começo de uma nova forma de viver. Penso que hoje os lares já não serão mais depósitos de velhos, todos arrumadinhos à espera da morte, e que há uma preocupação para que sejam espaços humanizados, com diferentes intervenções técnicas, onde está também contemplada a dimensão religiosa e espiritual, que para a maioria é muito importante. Outro aspecto, e como eu trabalho na área da saúde mental, muitas vezes que se descura é a parte mesmo da saúde mental. Às vezes ouvimos as famílias dizer que a mãe, ou o pai, ou a sogra, normalmente dizem mal é da sogra, mas pronto, dizer que tem mau feitio, são os desconfiados, não lidam com a vizinhança, não se dão bem com os filhos, e a família o que é que faz? Cria ali logo um diagnóstico, mau feitio. Mas se calhar nunca se interrogaram que esta pessoa poderá ter um problema de saúde mental e que é importante que seja avaliada nesse sentido. Esta pessoa é uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa frágil e que exige cuidados específicos também nesta área da saúde mental. A pandemia, como nós sabemos, veio acentuar a questão do isolamento social. A certa altura diziam não é isolamento social, é isolamento físico, mas sim, é isolamento social, ficar em casa fechado, sozinho, e muitas vezes vemos no jornal que há um idoso, uma idosa que aparecem mortos, e quem deu conta foram os vizinhos que não viam aquela pessoa há uma semana, por exemplo. E isto não é uma coisa só pós-pandemia, isto já acontecia antes, portanto a pandemia também não é desculpa para tudo. E isto acontece e nós questionamos, será possível isto? E isto inquieta-nos, questiona-nos a que sociedade é que nós chegamos, onde há pessoas que não são cativadas por ninguém, com quem não são criados laços e que simplesmente têm a solidão por companhia e a desesperança de não esperarem nada nem ninguém. E as pessoas podem estar sozinhas em casa e não estarem sós, não estarem em solidão, mas podem também estar sozinhas e estar em solidão. E o que é a solidão? A solidão é um sentimento subjetivo relacionado com a ausência de contacto. É não ter o sentimento de pertença, não ter os tais laços que a raposa explicava ao príncipezinho, ou com a sensação de estar fechado na sua cápsula e viver suspenso no vazio, no nada, na ausência de afeto e das memórias desse afeto. E a pessoa na solidão não pode contar com ninguém. Aliás, nem espera contar com ninguém. A rede de relações é inexistente ou não é suficiente para as suas necessidades. Há uma solidão social e há uma solidão emocional que é urgente combater e oferecer cuidados de presença. E pensava que tinha muitas folhas, mas está quase a acabar. Terminaria aqui com uma pequena história. Penso que já ouviram falar. A Margaret Mead é uma antropóloga norte-americana muito conhecida, que tem vários estudos e livros publicados na área da antropologia, e ela evidenciou-se também nos anos 50 e 60 na luta pelos direitos das mulheres. E um dia um aluno, numa aula, perguntou-lhe qual era para ela o primeiro vestígio de civilização humana. E a antropóloga respondeu: é um fémur com 15 mil anos encontrado numa escavação arqueológica. O fémur é aquele osso, o maior osso do corpo humano que liga a anca ao joelho. E o aluno não esperava esta resposta. Esperava que a professora falasse de anzóis, de ferramentas, de coisas de barro, coisas encontradas sob a terra. E alguém tinha cuidado daquela pessoa, abrigou-a e alimentou-a, protegeu-a, ao invés de a abandonar à sua sorte. Portanto, na natureza, qualquer animal que parta uma perna está condenado. Se
for um predador, já não vai conseguir caçar. Se for uma presa, já não consegue fugir. Está morto. E a antropóloga concluía e dizia ao aluno: o que não nos distingue enquanto civilização é a empatia, a capacidade de nos preocuparmos com os outros. E preocupar-nos com os outros significa ocupar-nos com os outros. Ou melhor, ocuparmos os quartos da nossa casa interior com os outros, com aqueles que são importantes na nossa vida. E o Papa Francisco diz também que o grau de progresso de uma civilização mede-se precisamente pela capacidade de salvaguardar a vida, sobretudo nas suas fases mais frágeis, mais do que pela evolução tecnológica. Podemos ter muita técnica, mas sermos péssimos humanos. O que está em causa é a questão humana, a realização da pessoa na sua dignidade, apesar da sua fragilidade. A importância do ser humano está no ser e na sua capacidade de realização, sempre nesta dinâmica da relação, ser com o outro. E aqui as famílias são o expoente máximo da relação. E terminaria então com um simples provérbio indiano que diz: quando morre um idoso, pede-se uma biblioteca. Era isto. Muito obrigada. Quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma questão, alguma interpelação? Depois pensam em casa. Sim, pode ser que com o testemunho seguinte possa ser algo a surgir, alguma questão maior. Ora, temos aqui a Jacinta e o Pedro, que escutaram a doutora Délia na sua apresentação, no seu testemunho, daquilo que são inquietações, e desafiando a família como sendo parte integrante de um conjunto mais alargado de relações, não apenas na área quando do nascituro, quando da área da juventude, mas também nesta área do idoso, do doente e também daquele que tem muito para dar, como fiz referência, morrendo quando se perde um idoso, perde-se uma biblioteca. Então, eu que já conheço aqui a Jacinta e o Pedro há algum tempo, que fazem parte das equipas de Nossa Senhora, de uma das minhas equipas, e eu convidei-os porque eles têm um testemunho bonito, e eu, antes de partilhar, de te dar a palavra, eu, nas reuniões, sem querer abrir muito, via o testemunho da Jacinta e do Pedro, no cuidado que tiveram com a mãe e com a sogra. Já se falou daqui da sogra. E eu gostei muito daquilo que foi a vivência. Também nós vivemos a fragilidade deste casal no testemunho que foi acompanhar a doença difícil da mãe. E então gostaria que vocês pudessem partilhar também um pouco aquilo que foi e é uma história de vida do qual foi cheia, como dizia, foi cheia. Os presentes, dirigido também para já uma palavra especial à doutora Délia por este testemunho, pela a beleza também e a verdade das palavras com que nos dirigiu, e começar em num género de tipo de introdução àquilo que a Jacinta mais concretamente vai dizer. Começar por dizer que desde pequeninos sempre ouvimos dizer que estamos integrados naquela que é considerada a mais bela história de amor. Pois bem, aqui em casa consideramos também, tanto acredito que em todos os outros lares por esse mundo inteiro,
todos nós temos as mais belas histórias de amor em casa. Eu quando vim me apresentar, digamos assim, aos pais da Jacinta, uma das primeiras palavras que a minha sogra me disse foi: o senhor que tenha cuidado. Tenho 4 filhas e não gosto mais de uma do que outra. São os meus tesouros. Ao longo dos anos, e este ano fez, graças a Deus, 21 anos que estamos casados, sentimos muito a falta dela, e digo isto, sentimos muito a falta dela, não é para ficar bem, não é para ficar bonito, é simplesmente porque é verdade. Sempre ouvimos dizer que as sogras são assim um bocadinho, passo a palavra, torcidinhas, mas, mas não, a minha, graças a Deus, mais uma vez eu reafirmo, foi muitas das vezes a minha mãe. Ainda tenho a minha mãe viva, mas a Dona Conceição teve um papel muito, muito decisivo por ainda hoje estarmos casados, por ainda hoje sermos um para o outro aquilo que também do futuro vamos querer que as nossas miúdas sejam. Mas falando em fragilidades, nada melhor do que eu passar aqui a palavra à Jacinta, porque aqui nas palavras da Jacinta vocês vão conhecer também um bocadinho a Dona Conceição. É amor, é compaixão, é ternura, e eu não digo isto simplesmente por ela estar aqui ao meu lado, não é? É nas palavras que ela vai dizer, todos vão conhecer a doce que era a Dona Conceição. Ora então, muito boa noite a todos. Uma vez mais, cumprimento as pessoas que estão no salão, cumprimento também as pessoas que nos acompanham através do Zoom. E ainda bem que o Sr. Cónigo fez-nos este convite com algum tempo de antecedência, para depois a seguir, na hora do testemunho, aguentarmos assim firmes, porque há coisas que ainda chegam adentro, não é? Há muitas emoções ainda à flor da pele. Embora a minha mãe já cá não esteja já quase há 7 anos, mas é como se ela se tivesse ido embora apenas ontem e ainda dói imenso. Aquilo que tenho para vos dizer é um testemunho de vida que fui fazendo parte de uma vivência que nos envolveu e da qual confesso que era a última coisa que eu estava à espera. Era mesmo a última coisa que eu estava à espera. A minha mãe foi uma paciente de Alzheimer durante 17 anos. Devo dizer-vos que a esperança média de vida de um enfermo de Alzheimer varia entre os 10 e os 12 anos. Os 5 anos extra da vida da minha mãe foi-nos dito por um médico que cuidou dela durante a doença, que se deveu ao amor que nós lhe demos e fez com que a minha mãe também se segurasse à vida com todas as forças que ela tinha. Às vezes eu acho que era um bocadinho ali o nosso médico também a tentar nos dar assim uma forçazinha, porque houve ali alturas muito complicadas e ver o sofrimento do outro e não ser capaz, muitas vezes, de o suavizar é complicado para quem está sofrendo, mas também é complicado para quem ama e quer ajudar e infelizmente não pode. Foi cansativo, foi. Pensámos que não íamos ser capazes de desempenhar a missão que na altura nos pareceu a mais assustadora de todas, mas valeu a pena, valeu. A nível pessoal, posso-vos dizer que esta foi a experiência que me projetou para a ternura humana, para o cuidado com o outro. Até então, eu vivia no meu mundo também, não é? Eu estava com 24 anos quando a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Eu sou a 4ª filha. As minhas 3 irmãs têm uma diferença de idade muito grande em relação a mim, são mais velhas do que eu. E eu fui sempre protegida, fui a menina, não estava habituada a fazer absolutamente nada, não tinha que me preocupar com a parte económica. A minha mãe pagava sempre as contas, fazia as compras, lidava com tudo em casa e eu confesso, eu não sabia fazer absolutamente nada. Paciência. Não era bem assim. Entretanto, aos poucos, fomos ganhando também um bocadinho de
sei lá, de experiência, é aquela história do desenrasque. Não sabes, mas desenrasca porque não tens outra alternativa. E foi isso que nos aconteceu. E é assim, para vos falar de fragilidades humanas, eu tenho mesmo que falar da minha mãe, ok? Uma mulher autónoma, independente, forte, inteligente, que se tornou no mais frágil de todos os seres. Foi assim que a minha mãe ficou. Que deixou de conseguir fazer as coisas mais simples sem a nossa ajuda. Tomar banho sozinha? Não. Deixou de ser uma realidade. Uma ida à casa de banho era quase uma utopia. Não dava. Cozinhar uma refeição? Minha Nossa Senhora! Então é que a coisa descambava mesmo. Não podia ser. A minha mãe deixou de falar nos últimos 3 anos antes de partir. Esse facto fez com que outra fase nas nossas vidas começasse, e na dela também, obviamente, porque como é que se descobre o que é que o outro sente, o que é que o outro quer, o que é que o outro precisa, quando ele não fala e está preso de movimentos? Estão a ver? Foi através das expressões faciais que nós tivemos de basear para tentar descobrir o que é que ela precisava. Se tinha fome, se tinha sede, se tinha calor, frio, dores. Estava aqui neste momento a me lembrar um sábado em que nós a tínhamos numa cadeira de rodas e ela dava uns soquetes assim muito grandes com os braços e eu achava que aquilo era uma coisa fora do normal porque ela não fazia aquilo. Quando lhe toquei, ela estava um bocadinho quente, estava com um bocadinho de febre, botei com Benuron, ela estava assim mais ou menos, mas depois começou a ficar muito apática, muito abatida, com os lábios grossos, a pingar. Quando chegámos ao hospital, ela estava com uma pneumonia. E eu não sabia, porque a pneumonia começou de uma forma que não lembra a ninguém, ou seja, silenciosa. Essas são mesmo aquelas que são as perigosas. E ela lá ficou internada e tudo mais, e eu pensei, ok, Jacinta, tens que pensar. Ela começa a dar sinais de forma diferente. Portanto, o médico depois explicou-me, esta senhora fazia alguma coisa diferente, e eu dizia, olha, a única coisa que aconteceu foi que ela dava uns esquetes ali com o braço esquerdo. E ele dizia-me, pois, o pulmão esquerdo está infectado. Ela sentia a picada e a dor, quando aquilo doía, ela estremecia, reagia. Né? Fazia sentido. Houve momentos em que, tanto eu como o meu marido, tivemos toda a certeza que ela sentia na pele a sua própria impotência. Lembro-me particularmente, imagino, confesso que cheguei dentro, lembro-me particularmente de um dia ter chegado a casa no final de tarde, depois de um dia de trabalho, e quando entrei no quarto da minha mãe, o meu marido estava ao lado dela, estava de joelhos, lavando e massageando os pés. Isso projetou-me para uma quinta-feira santa qualquer, se é que percebem o que eu quero dizer. Sabem, o olhar que ela me lançou, assim que me viu entrar no quarto, disse-me tudo. Eu acho que nesse momento eu soube a que é que eu estava destinada até ao último dia da minha mãe. Foi muito difícil, foi muito complicado. E teve de haver um gerir de sentimentos quase todos os dias. Se por um lado eu tinha que estar atenta à minha mãe, eu também estava aprendendo a lidar com a situação e atenta àquilo que eu própria estava a sentir, e o meu marido também. Eu acho que é assim, quando o meu próximo passa à condição de dependente, o meu direito a mostrar sentimentos menos bons, se for o caso, acaba ali. Eu deixo de ter essa liberdade porque ser frágil fisicamente, tendo em linha de conta a minha impotência de realizar qualquer ato ou tarefa, implica que quem esteja ao meu lado demonstre compaixão. Essa palavra forte, que tem um significado muito especial e que faz com que tenhamos que entrar na pele do outro, dando aquilo que der, custe aquilo que custar. Se houver amor próprio e amor pelo próximo, é isso que tem que acontecer. Na minha opinião, é mesmo isso. Há ainda outro tipo de fragilidades que acaba. O receio de sujar as mãos acaba.
o receio de tocar diretamente em determinadas partes do corpo do enfermo acaba também, ok? Portanto, é uma aprendizagem contínua, é um aceitar contínuo e é um olhar para a grandeza de Deus e para a nossa pequenez. Porque é isso que nós somos. Somos pequenos, somos limitados. Estamos cá todos de passagem, apenas isso, mais nada. Eu lembro-me da fase em que a minha mãe passou à condição de acamada. É assim, deve ter demorado uns 3 anos até que ela começasse a ganhar as escaras. São aquelas feridas, antigamente diziam que eram as chagas, não é? Algumas tornaram-se tão profundas. Se neste momento optarem por fechar o vosso punho, se fizerem assim, e se olharem para o tamanho desse punho, pois podem ficar a saber que uma das pernas cabia num punho desses. Garantimos sempre, no entanto, que nunca nada lhe faltasse. Era sempre a primeira a tomar banho, era sempre a primeira a comer e era sempre a primeira a estar preparada para o que Deus quisesse. E para isso também contribuiu, para ganhar um bocadinho de fogo, para isso contribuiu também muito os amigos, podemos chamar de enfermeiros, podemos chamar de também eles cuidadores, não é? Daqui do Centro de Saúde de Santo António, que tão jovens que são e tanta ajuda nos deram. Fizeram-nos olhar para a minha sogra. Aliás, eles alertaram-nos para isso. A minha sogra, nos últimos 3 anos, já não conseguiu articular uma palavra, mas eles chamaram-nos a atenção por uma coisa muito engraçada, que era quando a Jacinta muitas das vezes chegava à casa já do trabalho, ela chamava pela mãe, como quem diz, já cá estou. E quando chegávamos ao quarto, nomeadamente a Jacinta, quando chegava ao quarto, que era a primeira a chegar a casa, a minha sogra esboçava um sorriso, como quem diz, já percebi. E então alertaram-nos para isso. E foi a esse sorriso onde fomos buscar muitas das vezes as forças para continuar a dar banho, para continuar a cuidar, para continuar a ter a certeza absoluta das horas da medicação, para ter a certeza absoluta que os lençóis estavam limpos, para ter a certeza absoluta que a fralda estava seca. Yeah. Enfim, sabem, quase a terminar, vou terminar com o mais bonito da doença que afetou a minha mãe e que nos afetou a nós também, no fundo. São algumas das memórias que vão perdurar no tempo. Agora vai ser assim, isto agora é que vai ser. É assim, nós tínhamos cá um crucifixo grande, daqueles ao estilo cristandade. Penso que os senhores que já fizeram cristandade e as senhoras também conhecem esses crucifixos. E esse crucifixo enorme, eu punha-lhe sempre ao lado da almofada quando eu tinha que sair. E sempre que eu tinha que deixar a casa por motivos profissionais, também nesse campo tive muita sorte, porque eu estava a trabalhar, mas eu tinha um horário flexível. A mim disseram, desde que o trabalho esteja sempre feito, estás por tua conta. Isso foi o melhor também que aconteceu à minha mãe e ao meu pai também, no fundo. Mas em relação ao crucifixo era assim, sempre que eu tinha que deixar a casa e deixá-la durante algumas horas só, eu armava-me esperta e dava algumas ordens a Deus, porque eu não conseguia fazer sempre tudo sozinha, não é? Então lembro-me de lhe dizer, olha, eu vou estar fora durante 2 horas, ficas tu de serviço, ok? Não a leves sem que eu esteja por perto. A verdade é que quando eu metia a chave à porta, no regresso a casa, sentia um medo desmedido, um medo desmedido de chegar ao quarto e encontrar-lhe apenas o corpo. Felizmente não foi assim que aconteceu. Eu encontrei-a imensas vezes, com um sorriso de orelha a orelha, como o Pedro disse há pouco, e muito bem. Sobretudo quando ouvia a minha voz. As minhas irmãs diziam muitas vezes que ela não nos reconhecia, é verdade, não nos reconhecia. Mas tinha ali uns momentos que ainda hoje eu tenho as minhas dúvidas, mas pronto.
Lembro-me também de lhe ter dado permissão para partir, se ela estivesse cansada. Mas também lembro-me de ter voltado com a palavra atrás tantas outras vezes. Lembro-me também, no meio do desespero, ter dito: Senhor, porquê é que tu queres a minha mãe se tu tens a tua? Depois de muitas lágrimas, acabava por lhe dizer que se ele a tivesse de levar, que fosse durante o sono, que fosse suave, serena, sem que ela percebesse o que lhe estava acontecendo, sem sofrimento. E sabem, acho que foi a última vontade nessa altura que ele me fez. Foi assim que ela partiu, em paz, serena, suave, e garantiram que, minha senhora, a sua mãe está chegando ao outro lado e não sabe o que foi que lhe aconteceu. E eu fiquei mais tranquila, a verdade que fiquei. Aprendi, o que é que eu aprendi com tudo isto? Olha, aprendi que não dá tempo para esperar que alguém, seja lá quem for, se predisponha a ajudar. Não dá tempo. Os cuidados são sempre imediatos, tem que ser na hora. Algumas vezes não deu tempo de prestar atenção às minhas filhas, na altura muito pequeninas. Nunca lhes escondemos o sofrimento que a avó vivia, também nunca lhes escondemos o nosso próprio sofrimento e o nosso cansaço. Bem pelo contrário. Essa foi também uma altura de aprendizagem humana para a Carmo, que era a minha filha mais velha, que estava com 7 aninhos nessa altura, e para a Maria Luísa, que tinha apenas 2. Sem nos apercebermos, elas cresceram humanamente. Tornaram-se crianças atentas à avó, ao nosso cansaço, e na maior parte das vezes, sempre que se apercebiam que eu ou o Pedro íamos mudar a fralda à avó, nunca demorava muito, até que uma delas chegasse ao pé de nós com o saco de lixo, ou até mesmo com as toalhitas ou o creme hidratante, por causa da avó. Hoje, com 20 e 15 anos, são miúdas atentas ao próximo. Contentam-se com o mais fácil e com o mais simples que há. Pelo menos aquilo que nós temos. Distribuem os abraços mais doces e apertadinhos deste mundo. Elas estão a ouvir o testemunho, é muito engraçado. Sabem reconfortar, estão preparadas para atender a quem as procura. Quando eu e o Pedro pensávamos que tínhamos falhado com as nossas filhas, percebemos que elas já estavam orientadas. Essa foi a melhor parte. Tudo aconteceu no timing certo, com as pessoas certas ao nosso lado e com Deus presente desde o primeiro momento. Também, e finalmente, aprendi durante o sofrimento, em silêncio, da minha mãe, a ser, eu aprendi a ser. A estar presente, a olhar atentamente para quem está ao meu lado. E a minha mãe, para mim, acho que esta é uma dos ensinamentos mais bonitos que eu levo até o final dos meus dias. Um dia espero encontrá-la no frente a frente e lhe agradecer imenso por isso, porque eu só percebi isso depois dela já cá não estar. A minha mãe, sem falar, ensina uma ternura. Em resumo, aquela senhora sofredora, porque ela sofreu também bastante, ensina uma vida. Minha mãe ensina uma vida, e esse foi o melhor que me aconteceu. Mal sabia eu que a fragilidade da minha mãe hoje é a minha tranquilidade e é também a minha força. E para terminar, diz tu. Ainda pensei que ainda consigo falar depois disto tudo. Se fazíamos tudo outra vez. Mas que não fica a mínima dúvida que sim. Com tudo aquilo que fizemos, que dissemos, com toda a certeza de que no outro lado, ou onde ela estiver, não pensávamos 2 vezes em voltar a repetir esta cena de humor, que foi ao fim e ao cabo uma pequena cena da nossa vida, da nossa história de amor. E uma última frase que eu gostava também de deixar era que quando há muitos anos, há muitas décadas esta parte, nós sempre ouvimos dizer que nos hospitais ficam tantos idosos, nos hospitais ficam tantas pessoas das mais variadas idades sozinhos, sem que ninguém os vá buscar.
em nenhuma altura, por mais difícil que se tornou esta caminhada, nós pensamos nisso. Tivemos um ou outro aqui em casa, tivemos dificuldades em horários e tudo mais, mas a Conceição veio sempre para casa. Levámo-la, trouxemos-la. Só no último capítulo não conseguimos. Tudo o que estava nas nossas mãos, pusemos pele a pele, tudo aquilo que achamos por bem fazer, por indicação também médica, fizemos, sem nunca olhar a tantas e tantas outras coisas. Era uma pessoa, continua a ser uma das pessoas mais queridas da nossa vida, continua a estar presente aqui em casa. Obrigada. Obrigado. Eu não tenho nada a dizer. Mediante tantas palavras, apenas retenho essa experiência, retenho essa oportunidade que nos deram de contar, de terem essa vontade de dizer do quanto foi duro, do quanto foi exigente, mas do quanto foi valorizar esse amor expresso e que tornou cada um de vós diferente, talvez mais sábio, e também tornou as vossas filhas mais atentas, como fizeram referência àquilo que hoje existe, que todos os casais pudessem ter essa oportunidade, não de sentir a fragilidade como contaram, porque isso não é fácil, mas que tivessem a oportunidade de sentir que os pais, além do que fazem, estão sempre ao lado, estão sempre a pensar no outro. Essa é a marca que eu iria partilhar convosco. Obrigado a todos. Querem partilhar alguma coisa? Ficamos sem palavras, ficamos assim ofegantes. Agora apetecia-nos era beber um copo de água, porque ficamos com o coração nas mãos. Obrigado pela vossa partilha, que veio completar aquilo que foram até 2 testemunhos anteriormente relacionados com dois jovens que partilharam sobre aquilo que foi a experiência da sua avó e da prelação, da reflexão que tentaremos, não só esta, mas todas as outras, recolher como caminho desta semana que estamos a viver, no qual nos tem ajudado a dar passos para diante. Por isso, obrigado, quer à doutora Adélia e também ao casal que nos partilhou parte da sua experiência. Obrigado. Amanhã, não esquecer, temos às 4h30 com o Sr. Bispo Dom Nuno, na paróquia de Santo Amaro. Também será transmitido depois a Eucaristia, dessa forma, acompanhado também pelo posto de emissores e associando-nos às famílias da nossa Diocese. É o Dia Internacional da Família e dessa forma homenageando todas as famílias e todas aquelas que estão na linha da frente, todas aquelas que passaram dificuldades, todas aquelas que perderam alguém para a pandemia. Tudo isto, com certeza que seja um momento da força e ação de graças por tudo aquilo que Deus faz em nós. Obrigado, boa noite e tudo bom. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.